cumprimento das profecias sobre Israel são provas da existência do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Disse Deus: porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Gênesis capítulo 13, versículo 25. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos, conforme Jeremias 25, 11. A primeira diáspora ou dispersão dos judeus ocorreu em 70 depois de Cristo, pela rejeição desse povo a Jesus. Por isso Deus os castigou por haverem rejeitado o Messias, ficando em cativeiro da Babilônia durante 70 anos. Uma segunda diáspora ocorreu quando Adriano, o imperador romano, expulsou completamente os judeus de sua terra por sua revolta contra os seus dominadores, ao construírem, sob ordem desse imperador o romano, um templo a Júpiter, no lugar do templo judeu. Isto ocorreu em 138 depois de Cristo. A partir de então, Jerusalém passou a ser chamada pelos romanos de Síria Palestina. A palavra Palestina se origina dos filisteus, os grandes inimigos de Israel. Assim, nunca existiu povo palestino, e sim cananeus. A palavra Palestina se origina dos filisteus, os grandes inimigos de Israel. Tudo convenientemente arranjado para atender os interesses dos inimigos do Eterno. Disse Deus em Zacarias capítulo 12, versículos 2 a 3. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Com apenas a 10ª parte da população mundial, 1/3 das resoluções da ONU a ela se referem. Tal como Deus profetizou, Israel seria um fardo pesado para as nações. Em 14 de maio de 1948, logo após declarar sua independência, Israel foi invadida por 6 nações árabes. E, a despeito da enorme inferioridade quanto às armas, número de soldados, tanques e aviões, venceu essa guerra. Isso foi objeto de mais de 370 condenações por parte da ONU por haver se defendido de seus agressores, mas essa instituição jamais condenou seus agressores em suas resoluções. Uma força que move o mundo é o antissemitismo. Os agressores de Israel jamais serão criticados através da mídia. O Domo da Rocha é uma mesquita edificada no coração de Jerusalém. No local onde ela se situa, Abraão construiu um altar para sacrificar seu filho Isaque, em obediência a Deus, que o impediu de prosseguir, oferecendo um cordeiro para o sacrifício. 900 anos depois, Davi comprou esse terreno, no qual está erigida a mesquita de Omar, do Jebuseu Araúna, para ali edificar um altar ao seu Deus. Também ali Salomão construiu o primeiro templo, do qual somente resta o muro de sustentação do terreno no qual existira o templo. Em 1967, Israel capturou o leste de Jerusalém e o Monte do Templo, parecendo indicar que a profecia que dizia que Jerusalém seria pisada pelos gentios até a segunda vinda de Jesus não se cumpriria. No entanto, isso jamais poderia acontecer, pois é uma profecia de Deus, e, sem uma explicação aparente, Israel devolveu imediatamente o Monte do Templo ao rei Hussein da Jordânia, que o passou a Yasser Arafat em 1994.
Jamais Jerusalém será desarraigada de seu local, pois assim falou Deus e sua palavra jamais deixa de ser cumprida. Ele reinará em Jerusalém na pessoa de seu filho. Em Zacarias capítulo 12, versículo 6, lemos: Naquele dia, porém, os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha, como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesmo. Em Zacarias capítulo 12, versículo 8, está escrito: Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. O anjo Gabriel revelou a Daniel que Jerusalém seria destruída, e depois de 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas de ano, portanto 483 anos, viria o Messias, o qual seria rejeitado pelo seu próprio povo, e por causa disso, novamente o templo seria destruído no ano 70 depois de Cristo, conforme Daniel, capítulo 9, versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 63 a 64, está escrito: Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra a qual passais para possuí-la. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Servirás a madeira e a pedra. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 37, está escrito: Virás a ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos a que o Senhor te levará. Em Jeremias 29, versículo 18, lemos: Persegui-los-ei com a espada, a fome e a peste. Falo-los-ei um espetáculo horrendo para todos os gênios da terra. E os porei por objeto de espanto e de assobio e de opróbrio entre todas as nações para onde os tiver arrojado. Jesus, referindo-se ao templo judeu, disse em Mateus 24, versículo 2: Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Em Lucas capítulo 21, versículo 24, lemos: Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Em Lucas capítulo 1, versículos 32 a 33, está escrito: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Até a próxima oportunidade, se Deus o permitir.